Vamos fazer o sorteio? Secretário. Você quer sortear? Você vai anotando para nós? Vamos ver o primordial. Vereador Lical. Maria José. Vereadora Maria José, sorteio. Para adiantar. Vereador Rogério Andrade. Vamos abrir o saco. Obrigado. Vereador Flávio. Vereadora Regina Cioff. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Antônio Carlos Pereira. Esse é o primeiro. Vereador Rogério Carrilho. Tem mais um. Ó. Vereador Paulo Tadeu. Acabou. Okay, obrigada, vereador. Senhores vereadores, por favor. Vereador Paulo Tadeu, por favor. Ordem do dia, não posso. Ó, vereador. Vereador Rogério Carrilho, por favor. Zé Maria que tirou hoje. Já. Senhor secretário, a ordem do dia. Então, é o orçamento, vai botar emenda por emenda. Processado inscrito em regime de urgência. Processado número 204/2015, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do Instituto de Assistência aos Servidores Municipais, o IASME, no valor de R$ 2.400.000. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Nós vamos colocar as emendas. Primeiramente, uma... Não, espera aí. Ah, não. Ah, desculpa. É em discussão. Confundindo com o orçamento. Em discussão. Em votação. Processado, inscrito em regime de urgência, aprovado por 13 votos, a sanção. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 162, projeto de lei que estabelece a proposta orçamentária, estimando a receita e fixação da despesa do município de Poços de Caldas para o exercício de 2016, no valor de R$ 617.533.969. A autoria do Executivo, parecer, aprovação com emendas. Primeira emenda, vamos colocar então em discussão, emenda a emenda, certo? Emenda
ao projeto de lei. No artigo 5º, abertura de créditos suplementares por decreto, com repercussão também no parágrafo 1º. Onde se lê até o limite de 30%, lê-se até o limite de 15%. Autoria vários vereadores e o parecer dessa emenda é pela aprovação. Em discussão? Em votação? Emenda aprovada por 13 votos. Segunda emenda. Emenda do vereador Tiago Cavelanha. Emenda aditiva. Acrescentar artigo novo, onde couber, com a seguinte redação. Artigo. A dotação orçamentária. Número da ficha, né? Que é a ficha 637, fica suplementada em R$20 mil, totalizando R$31 mil, visando a promoção do primeiro encontro dos clubes de Poços de Caldas, a ser realizado pela facção sul-mineira de motoclube Bodes de Asfalto. Bodes, tá aqui, Bodes de Asfalto. Bodes de Asfalto. Os recursos para a suplementação de que trata o caput deste artigo correrão da anulação parcial da dotação. É uma emenda do vereador Tiago Cavelanha, o parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 13 votos. Terceira emenda. Emenda também do vereador Tiago Cavelanha, que é uma emenda aditiva. Acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva na modalidade jiu-jitsu, através do projeto Casa do Atleta, fica criada a dotação, tem aí o número da dotação. Contribuições, Instituto Monte Olimpo, no valor de R$30 mil. Parágrafo único. Os recursos para a suplementação de que trata o caput deste artigo correrão da anulação parcial da dotação ficha 331, que é uma ficha de obras e pavimentação, que é uma ficha no valor de R$6 milhões. Em discussão, a emenda. Em votação. Emenda aprovada por 13 votos. Emenda do vereador pastor Valdir Sementili, que é a quarta emenda. Emenda aditiva. Acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. Visando a continuidade do programa Telecurso 1º e 2º graus, as dotações abaixo discriminadas ficam suplementadas em R$30 mil. Retirando desta ficha orçamentária, que está em tela, Telecurso 2º grau, 15 mil, a outra ficha, também em tela, Telecurso 1º grau, 15 mil. Os recursos para a suplementação de que trata o caput deste artigo correrão à anulação parcial da doação. Em discussão, a emenda do pastor Valdir Sementili. Em votação. Vereador Rogério. Emenda aprovada por 13 votos. Emenda do vereador Marcos Tadeu.
Emenda aditiva. Acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. Com o objetivo de permitir a concessão de contribuição ao denominado Projeto Composição Ferroviária, fica criada a dotação, ficha aí na tela, outros serviços de terceiros no valor de R$50 mil. Parágrafo único. Os recursos para a suplementação de que trata o caput deste artigo correrão da anulação parcial da doação ficha 331, também de obras e pavimentação, valor de R$6 milhões. Coloco em discussão com a palavra o vereador Lical. Senhores vereadores, eu estou vendo aqui, estão tirando, o poste causa já está, o asfalto nosso aqui está bem danificado. E a gente está tirando, a maior parte desse recurso, está tirando os 6 milhões da Secretaria de Obras e Viação, pavimentação. Será que isso não vai inviabilizar o asfalto de Poço? Só alguém puder me dar uma explicação, eu gostaria, só isso. Eu peço, então, ao vereador Marcos Tadeu, que estamos discutindo a sua emenda, que também tira da pavimentação, está em discussão agora, se o senhor tem uma resposta ao vereador Lical. Senhor presidente, senhor secretário, nessa composição ferroviária é um trabalho na parte da cultura que está sendo desenvolvido aqui em Poços, e isso não diz que eles vão dar esse valor. Abre dentro das fichas orçamentárias, uma ficha para que possa ser tirado contribuído, que o município possa contribuir com esse projeto. Não quer dizer que ele vai dar na sua totalidade. Não, tudo bem, mas está tirando da pavimentação. É porque tem que fazer esse... Uma parte, vereador Rogério Andrade. Eu já concluí. A assessoria teria jeito de saber quanto foi tirado da ficha de pavimentação no total, de quanto que reduziu, o que era 6 milhões, quanto que chegou a ficha de pavimentação no final, para a gente poder discutir sobre isso. Só um minutinho, vereador Rogério, vou ver. Não tem nada contra, não, viu, Sassão? 31. Não, 31. Faz assim. Me dá um papel. Espera aí. Emenda não sabe de onde vai tirar. Você colocou emenda, mas... Não, 31. Por enquanto. Tem mais para cá. Tem mais de pavimentação? 120 mil. De pavimentação. Só um minutinho. Tio, você viu? Vamos cobrar lá no tio. Aqui está tirando. Então, está tirando 31 mil. E agora, Cris, deu 250 mil. Não tem mais nada? Senhores vereadores, das emendas, vereador, das emendas apresentadas até agora foram retiradas dessa ficha. Isso dá um valor de R$250 mil, numa ficha de 6 milhões. Não, é só para saber. Sim, sim. Não, mas já está praticamente todas. Agora, se aprovar o de sanção. É só fazer a suplementação de verbo depois. Bom, somando as emendas... 250. Somando as emendas propostas, a maioria já até passou aqui, dá R$250 mil. Tá bom? Continue a discussão. Em votação. Quê? Os irmãos... Vereador Paulo Tadeu, por favor. Os irmãos esquecem do... Emenda aprovada por 13 votos.
Emenda aditiva do vereador José Maria Siqueira. Acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. Artigo. A dotação em tela, Associação das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos fica suplementada em R$120 mil, totalizando recursos na ordem de R$400 mil. Parágrafo único. Os recursos para a suplementação de que trata o caput deste artigo correrão da anulação parcial da dotação, da doação da ficha em tela, obras e pavimentação, 6 milhões. Nos 250 mil estão inclusos os 120, os 120 mil. Em discussão, com a palavra o vereador Lical. Senhor presidente, por gentileza, Pois não. eu gostaria de uma explicação do vereador, por gentileza, sobre essa emenda dele, do Zé Maria. Pois não. Vereador Zé Maria, com a palavra. Obrigado, Ligal. Senhora presidente, caros colegas, o porquê eu estou colocando sobre o carnaval. Carnaval, para mim, é cultura. Carnaval abrange só em Poços de Caldas mais ou menos 20 mil pessoas. O carnaval, está provado que quando tem carnaval em Poços, até a criminalidade diminui 50%. Agora, nós precisamos voltar, vocês conhecem muito mais que eu, os carnavais de outrora, de outros tempos de Poços de Caldas. Nós somos uma cidade turística, entendendo? Em volta, cidades menores estão ganhando de nós. Então, eu acho que já é a época de trazermos o turismo carnavalesco para nós, de novo, melhorar, porque já tem melhorado nesses 2 últimos anos. Mas nós temos 16 agremiações que passam por dificuldade, que poderia melhorar, são apenas 120 mil a mais. Desde 2008, recebe, na realidade, 266 mil, que sai líquido. Então, eu acho que não é um montante exorbitante, perto do total que se tem, e pelo benefício que vai trazer, a meu entender, para a nossa cidade. E também, em memória de Tia Geni, em memória de Eduardo o Gordo, em memória de Elisete e tantos outros que lutaram por um carnaval melhor nessa cidade. Aí eu peço, vocês pensam bem, cada um pensa de sua forma. Eu acho e defendo o carnaval, porque eu acho que faz parte da cultura brasileira e a nossa cidade merece. Obrigado. Contente, Miguel? Tá. Muito obrigado pela explicação, senhor. Continue a discussão. Em votação. A emenda foi rejeitada por 8 votos contra 5. Emenda supressiva ao artigo 7º, é uma emenda da Comissão de Justiça. Fica a mesa diretora da Câmara Municipal de Poços de Caldas, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, em especial o decreto de execução orçamentária e financeira, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizada a suplementar, mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no artigo 5º desta lei, as dotações do órgão, desde que os recursos sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. É uma emenda da Comissão de Justiça, o parecer é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Você sabe que você... Zé Maria, esse cara, pode falar com ele, que eu falei, foi ele aqui. Vereador Paulo Tadeu? Vereador? Ah. Não. É muito arrogante. É o limite do município. Eu não entendi o que você estava pensando. Requerimento não. Emenda aprovada, então, por 13 votos.
Emenda aditiva também da Comissão de Justiça, acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. A dotação em tela, ficha 582, construção, reforma, edificação e manutenção de pontos turísticos, obras e instalações, fica suplementada em R$ 1.150.000, totalizando R$ 1.240.000. Os recursos para a suplementação de que trata o caput serão anuladas da dotação da ficha em tela, que é promoção de eventos turísticos, ficha 604, que passará a ter o saldo, então, se aprovada essa emenda, um saldo de R$ 1.850.000. Em discussão, é uma emenda pela aprovação. Em votação. Emenda aprovada por 13 votos. Emenda aditiva, uma emenda da Comissão de Justiça, parecer pela aprovação, acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. As dotações orçamentárias, a dotação em tela, ficha 406, construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades escolares, e a dotação em tela, ficha 425, construção, reforma, ampliação e manutenção dos centros de educação infantil, ficam suplementadas em mais R$ 2.500.000 cada uma, totalizando a ficha em tela 406, construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades escolares. É uma emenda da Comissão de Justiça, um parecer pela aprovação. Em discussão? Em votação? Desculpa, vereador Tiago Cavelanha. Está aberto, estou retornando. Senhor presidente, apesar de fazer parte da Comissão de Justiça, não entendi essa numeração aqui. Se nós estaríamos suplementando em 2,5 milhões cada uma das fichas... não, cada uma totalizando os 2.750 e 1.450, perdão. Tá ok, já é esclarecida a dúvida, desculpa. Cada uma eu entendi que é 2 milhões para cada uma. Dava a impressão que então, em votação. Chaves acionadas, vereador Flávio. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Paulo Eustáquio. Uma emenda então aprovada por 13 votos. Emenda aditiva, uma emenda também da Comissão de Justiça, acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação, a dotação em tela, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, manutenção do Parque Serra de São Domingos, ficha 152, orçada em R$ 2.000, fica suplementada em mais R$ 780.000, totalizando R$ 782.000. Os recursos parágrafo único. Os recursos para a suplementação de que trata o caput serão anulados parcialmente da dotação a ficha 331 de obras. Em discussão. Em discussão, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, apenas para parabenizar a vereadora Maria José Scaciotti, que se atentou a isso, suplementando a tempo aí uma ficha tão importante para a manutenção do Parque da Serra de São Domingos. Uma cobrança aqui de vários vereadores dessa casa, não só desse mandato, que veio no orçamento com uma ficha de R$ 2.000. Entendemos que isso pode ser suplementado, entendemos que isso pode ser discutido futuramente, mas a equipe que redige, que traz para nós esse documento, tem que trazer ele o mais próximo da realidade possível.
Ou seja, a proposta era que se gastasse, então, R$2.000 no ano de 2016 com o Parque da Serra de São Domingos. Parabéns, vereadora Maria José, que teve essa preocupação, né? E em nome da Comissão de Justiça, propôs aí essa emenda que tem meu apoio incondicional. Parabéns. Vereador Paulo Tadeu. Importante, mas também para esclarecer que há um estudo bastante avançado de que a gestão e a conservação da Serra de São Domingos seja feita pela Fundação Jardim Botânico, daí a inexpressão da ficha. Em votação. Emenda aprovada, por favor, 13. 13? Emenda aprovada por 13 votos. Emenda do vereador Paulo Tadeu, com parecer pela aprovação. Emenda número 31 de 2015, aditiva. Acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. Por necessidade de correção, fica criada a dotação em tela, manutenção do Departamento de Meio Ambiente e as respectivas e abaixo discriminadas fichas. Material de consumo, R$2.000. Outros serviços de terceiro, pessoa física, R$200. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$200. Material permanente, R$10.000. Um total de R$12.400. Os recursos para a criação da dotação a que se refere o caput deste artigo correrão da anulação, não está em tela aí, mas Cris. Não, só para... Tá, mas eu sei, mas aí ficou do mesmo jeito. Não, você está criando aqui o 12.400 e arrancando de outro lugar. Do próprio departamento, do próprio... Só que de outras fichas. Então, está sendo tirado de outras fichas consonantes, material de consumo, serviço de terceiros, outros serviços de terceiros, material permanente. Então, tem a ficha aí que foi feita aí, vamos dizer, a permuta. Tá? Em discussão? Em votação? Semana que vem, é o da Câmara. Não vai hoje. Emenda aprovada por 13 votos. Emenda da Comissão de Administração Pública, com parecer pela aprovação. Emenda aditiva, acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. As dotações para manutenção das atividades da Câmara, outros serviços de terceiros, tá a suplementação aqui, ó. Material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, tem a ficha, material de consumo, ficam suplementadas, respectivamente, em R$2.000.000 e R$400.000. Tá? Os recursos para a suplementação a que se refere o caput deste artigo correrão das seguintes anulações elencadas, como manutenção da TV Câmara, obras e instalações.
Paulo Tadeu, por favor, desculpe. Paulo Eustáquio. Da Regina, é isso? Fundocar tem que vear lá, né? Tem. Mas vear todo o budo de chão. Grandão. 1.369. Quer sentar aqui? Não, mas eu acho que... Você quer sentar? Nossa, Aí, ó. Essa? Essa minha, assinada por nós. é confuso isso. Essa entrou depois. Essa nossa. Dá licença. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. IPL 39. Aqui, ó, essa, vou botar aqui depois, ó. A emenda 17, era uma ordem 17, tá vendo? A deles entrou antes. Ó, a emenda 35 é de vocês, da mesa é a emenda 39. Tirando, né? Nós estamos... Se aprovar a dessa aqui, Eu quero tudo parecer. fica prejudicada. Se aprovar deles, aí fica prejudicada essa aqui. Fica um banco, sim. Volta aqui, volta por favor. Eu vou pedir 5 minutos para... Vou pedir. Queria pedir uma autorização para o plenário. Eu precisaria de 5 minutos. Por favor. Se caso seja aprovado pelo plenário. Ô tio, o que você Obrigada. Tá achando, ô tio, o que você está achando disso, tio? Não, tem 5 minutos, agora eu estou rindo, estou passando pecado. Tá, nós vamos aprovar. Nós vamos aprovar. Vem cá.
Senhores vereadores, desfeita aqui Rogerinho, você entendeu, né? Não, então, essa daqui, essa emenda, ela só troca a ficha para serviço de terceiros, tá? Então, se a gente quiser construir a Câmara, nós vamos poder contratar serviço de terceiros, é só troca. Essa aqui que não podia, essa aqui, ó, que não podia, ó, que tirava a possibilidade de construção. Essa eles retiraram, tá? Eles retiraram? Retiraram. Não é tocar. Não precisa. Não precisa. Eu vou desfazer a troca e a senhora chamada. Chamada, tá. Não, essa emenda aí... Mas o Paulo está achando uma que tem 800 mil, qual que é? Ele está achando absurdo. Mas não é dessa. Então é o seguinte, essa emenda não prejudica nada. Vereadores, por favor, verificação de quórum. Você está seguro disso? Tô. Tô. Obrigada aí pela compreensão. Estava meio confuso, agora está bem claro, todos nós aqui. Então, a emenda da Comissão de Administração Pública, em que as dotações para manutenção das atividades da Câmara, a ficha na tela, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, material de consumo, ficam suplementadas, respectivamente, em R$ 2.000.000 e R$ 400.000. Os recursos para a suplementação a que refere o caput deste artigo correrão das seguintes anulações elencadas, como a manutenção das atividades da TV Câmara, obras e instalações. Certo? Em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu até conversando com os colegas aqui, eu estou fazendo um meia-culpa aqui, porque eu particularmente não tive a devida atenção em relação a dois fatos. Que eu observo aqui que há uma série de propostas de emendas já aprovadas, inclusive, da melhor inspiração, legítimas, importantes para atender segmentos comunitários, mas que, ao mesmo tempo, elas acabam nos levando, até aí que vai o meia-culpa, a anular recursos de fichas importantes. Ainda que a gente saiba que a administração tem, também como acabamos de aprovar, uma liberalidade sobre 15% do orçamento, o fato de nós termos aqui anulados algumas fichas referentes, sobretudo à pavimentação, pode levar ao entendimento de que nós não estamos preocupados com a pavimentação. Isso nós teremos que explicar, nós teremos que dizer que é uma anulação que pode ser corrigida, o que significa que nós estamos dando uma contribuição para o artificialismo do orçamento. Eu estou dizendo isso porque, no caso dessa emenda aditiva aqui, eu não estou nem entrando no mérito da proposta, no que diz da anulação, porque aqui a gente observa que é uma emenda que busca anular uma determinada ficha, em particular aqui as atividades da TV Câmara, obras e instalações. Esse é o objetivo, que é um objetivo que nós podemos discutir aqui como
é legítimo. Não há, o vereador é contra, acha que não tem que ter TV Câmara e tudo bem. Mas o problema é que, para anular a ficha de atividades da TV Câmara, nós estamos votando aqui, senhores vereadores, senhora vereadora, senhora presidenta, nós estamos votando aqui um aumento de R$2 milhões, que corresponde a 12,5% do orçamento total desta casa, para serviços de terceiros. Eu queria a atenção de todos, o vereador Rogério Andrade. Vereador Rogério Andrade, queria a atenção de todos. Nessa emenda aditiva, presta atenção. O objetivo legítimo enfim, eliminar a possibilidade de termos uma TV Câmara aqui. Não se discute o mérito da iniciativa aqui. O problema é que, quando nós vamos anular essa ficha, nós estamos suplementando o orçamento da casa em 12,5% de todo o seu orçamento para serviços de terceiros. Qual é o entendimento público desta emenda? É que nós pretendemos, em ano eleitoral, ampliar os serviços de terceiros nessa casa, ainda que a gente não o faça. Ainda que a gente entenda que isso não vai acontecer. E se nós entendemos que isso não vai acontecer, nós também estaremos aqui reduzindo as nossas possibilidades de atribuir mazelas ao orçamento do Executivo, ao dizer que o orçamento do Executivo é artificial. Porque nós estamos suplementando uma ficha em 2 milhões para não fazer. Então, nós estamos tornando também o orçamento da Câmara um orçamento artificial. A outra questão que me chama a atenção, também em ano eleitoral, e que pode ter um entendimento contrário àquilo que se pretende, é que nós estamos suplementando em R$400 mil o material de consumo. Que material de consumo que é esse? Certamente não é desinfetante, não é detergente, não é sabonete, não é papel higiênico. Esse material de consumo só pode ser entendido aqui como papel, envelope, tinta de computador. E aí nós podemos estar sinalizando também para a sociedade que, em ano eleitoral, nós vamos ampliar a nossa relação com o eleitorado. Nós podemos estar sinalizando que o ano que vem vai ser um ano de correspondências. Uma parte, vereador Thiago Cavelanha. Só na intenção de contribuir com o debate, entendo perfeitamente o que o senhor está colocando aí, principalmente com relação a bens de consumo. Mas se nós deixarmos essa verba para a TV Câmara, nós estaríamos dando margem para o nosso eleitorado entender ainda mais. Olha, em ano de eleição, agora os vereadores querem, então, aparecer na TV. Vereadora, eu não estou nem entrando no mérito, porque nós já conversamos em particular sobre isso. Mas, seguindo a sua linha de raciocínio, o senhor está dizendo que o eleitorado pode entender que nós pretendemos aproveitar desse momento e desse recurso para aproximar do eleitorado. A TV Câmara faria isso com muito mais agressividade. Então, acho que, por essa linha de raciocínio, o argumento não é válido, porque a TV Câmara também caberia esse argumento. Agora, o ano de campanha, o vereador quer vir na televisão mostrar o que está fazendo, agora eles querem aparecer. Então, sua interpretação é interessante, mas acho que cabe essa leitura também. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu respeito muito a posição dos meus colegas vereadores aqui. Eu sei que a maioria é contrária à TV Câmara. Eu votaria favoravelmente, sem nenhum medo. Agora, o senhor teria razão, vereador Tio, o senhor teria razão quando levanta essa argumentação, não fosse uma outra emenda aqui na frente, que elimina também a TV Câmara, sem esse impacto desnecessário, ainda que com um impacto sobre o material de consumo, mas sem o impacto sobre o serviço de terceiros.
que esse também, esse me parece muito assustador. Então, eu entendo que nós deveríamos, deveríamos pensar, e eu quero encaminhar assim, se me permitem, em derrotar essa emenda aditiva aqui em benefício da emenda que vem à frente e que atende a questão da vontade, salvo engano, majoritária da Casa em relação à inexistência da TV Câmara, pelo menos para o ano que vem, e não nos expõe num valor tão elevado aí de 2 milhões para serviço de terceiro. Uma pena que a gente não possa emendar, mas ainda esses 400 mil para material de consumo é uma exposição, entendeu? Uma parte, vereador Rogério. É a emenda 17. O Paulo está falando isso aqui, que eu fui ver aqui, na emenda 17, então essa emenda aqui fica prejudicada, porque já está os 400 mil que a mesa diretora está pedindo, já está sendo posto lá atrás. Porque aí vai ficar 800 mil para consumo, se for aprovada as duas emendas. A 17 essa, você vai ter 400 de uma e mais 400 da outra. Nós estamos tirando a TV. Então tem que tirar uma. Uma elimina a outra. A questão é o seguinte, fica os 400 mil para material de consumo, que eu repito, vereador Rogério, é uma exposição desnecessária. Nós, eu particularmente, não tivemos o devido cuidado com essa questão. Agora, essa emenda aqui, além dos 400 mil para material de consumo, ainda coloca mais 2 milhões de reais para serviço de terceiros. E eu acho que esse é o impacto, o entendimento que a sociedade teria seria muito ruim, particularmente em qualquer ano. Nós estamos em épocas de vacas magras, em qualquer período seria ruim, mas em se tratando de um ano eleitoral seria pior ainda. Vereador Rogério Carrilho. Senhora presidente, senhora vereadora, vereadores, eu, em tese, faço uma comunhão com essa fala do vereador Paulo Tadeu, mas eu gostaria de pedir a algum membro da comissão de administração qual é que pudesse nos falar, qual é a motivação, o espírito que levou a tirar a possibilidade de se propor TV Câmara, quer dizer que vai existir, porque isso é um trabalho que, se amanhã existir, de colegiado, e também de tirar a possibilidade de uma proposição de construção de obras, né? Eu queria realmente que alguém da comissão de administração pudesse nos dar uma colocação sobre isso. Vereador, professor Flávio. Só para esclarecer a preocupação do vereador Rogério, houve uma discussão na Comissão de Administração Pública, onde foi manifestada essa questão em relação à TV Câmara, e também nós tínhamos uma ficha aí que fala de reforma, construção, reforma e ampliação. Então foi feito pelo relator, com assinatura, creio que acho que da maioria, quase todos da Comissão de Administração. 3. Então continuou os recursos definidos para ampliação, reforma e construção, 900 alguma coisa mil reais, que está previsto, se não me falha a memória, pode, de repente, o vereador Antônio Carlos me corrija, e foi feita essa emenda aditiva, mudando aí a destinação desses recursos. Então foi nessa linha aí que foi feito o encaminhamento, no sentido que nós entendemos naquele momento, que inclusive a TV Câmara, nós somos contrários. E respeito o argumento dos outros vereadores aí que se posicionaram, mas a nossa linha de raciocínio, e conversando com muitos pares aqui, foi na mesma linha aí, só para registrar. Vereador Tiago pediu primeiro? Vereador Tiago? Desculpa, Tiago, foi uma parte. Foi? Não, eu pedi uma explicação, mas eu pediu uma explicação, não foi uma parte. Ele pediu uma explicação, professor Flávio. Mas não teria nenhum problema, vereador, de falar depois de Vossa Excelência. Vereador Rogério. Eu ainda volto a olhar para essa proposição, levando em consideração já o que foi aqui elencado, tal. Mas eu quero aqui olhar para uma questão mais de gestão desta casa, que é feita através da mesa diretora. Eu acho que quando no orçamento você tira qualquer possibilidade de uma discussão, de uma proposição,
é uma situação, do meu modo de ver, de ingerência. Estar proposto no orçamento não significa que isso vai se acontecer. Por exemplo, eu sou da mesa diretora e já posso declarar que se viesse numa discussão hoje para fazer uma discussão sobre TV Câmara, eu seria contrário. Não teria a minha participação nisso, iria fazer minhas argumentações. Agora, tirar isso da possibilidade da mesa diretora fazer o gerenciamento dessa casa, tirando isso através de emenda, eu acho que é uma ingerência na mesa diretora. Por exemplo, outra questão, quando se fala de construção, né? Não quero aqui entrar já naquilo que o Paulo Tadeu falou de uma forma brilhante, do ano eleitoral, se você suplementar lá 2 milhões em consumo, né, uma coisa que as pessoas não vão entender. Né? Isso aí não vai entender mesmo. A TV Câmara não vai acontecer. Até porque nas conversas que a gente tem com os pares aí, é um sentimento que parece que não prospera. Não tem a fundamentação. Agora, eu volto a dizer, vejo a emenda como uma ingerência na possibilidade da mesa diretora fazer as proposições para apresentar aos vereadores. Quando isso já está no orçamento morto ali, não existe mais possibilidade de você fazer qualquer tipo de argumentação. Vereador Tiago Cavelanha. Vereador Rogério, presidente, nobres colegas, só na intenção de contribuir também, que não sou nem da Comissão de Administração Pública, que foi a autora dessa emenda, mas eu tenho uma leitura diferente. Eu entendo que, quando você transfere esse recurso para serviços de terceiros, você não está impossibilitando nenhuma hipótese de construção, ou de ampliação, ou de reforma, ou de projeto de forma nenhuma. Até porque, caso esses serviços forem feitos, não serão feitos com o nosso efetivo próprio. Se amanhã a mesa resolve fazer uma ampliação, um projeto arquitetônico aqui de uma nova disposição de gabinetes, por exemplo, obviamente que será contratado o escritório de arquitetura, ou de engenharia, ou de alguém. Quem são eles? Terceiros. Amanhã precisa se fazer um serviço aqui de manutenção, a construção de um novo mezanino, enfim. Quem vai fazer isso? Funcionários da Câmara? Não, terceiros. Então, a minha leitura é um pouco diferente da sua nesse sentido. Permite uma parte? Pois não, posso estar equivocado, viu? Posso estar equivocado, mas é o que eu vejo dessa forma. Uma parte? Pois não. Olha, eu agradeço a parte, mas é lógico que qualquer atividade que extrapole aqui as questões de assessorias de gabinetes, teria que ser por terceiros. Eu não, né? Mas eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas continuo achando que é uma emenda que tira a autonomia e a capacidade da mesa fazer a sua gerência. Em votação? Eu estava com a palavra, senhor presidente. Mas eu vou concluir. Só para reforçar aqui que não enxergo dessa forma, acho que não tira autonomia nenhuma e não impede a mesa, principalmente a presidente, de fazer nenhuma dessas ações, até porque ela tem autoridade para fazer isso por ato. Só isso, obrigado. Em votação. Vereador Paulo. Emenda aprovada por 8 votos contra 5. A emenda número 33 de 2015, ela foi, senhores vereadores, a emenda 33 de 2015 foi retirada pela Comissão de Administração. Emenda da vereadora Regina Cioff, emenda aditiva, acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação:
Subvenções, a dotação em tela, né? Subvenções sociais, Fungotac, fica suplementada em R$40 mil. Parágrafo único. Os recursos para a suplementação de que trata o caput serão provenientes da anulação parcial da dotação, a dotação em tela, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, sinalização vertical e horizontal, R$40 mil. Em discussão? Em votação? Emenda aprovada por 13 votos. Emenda aditiva, de minha autoria também. Acrescentar artigo novo, onde couber, com a seguinte redação: a dotação em tela, subvenções sociais, Fundação Gota de Leite, fica suplementada em R$56 mil. Os recursos para a suplementação de que trata o caput serão provenientes da anulação parcial da dotação em tela, sinalização vertical e horizontal, R$56 mil. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu queria só saber qual a diferença que tem Fungotac e Fundação Gota de Leite. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, é que uma é questão do leite e a outra do atendimento odontológico e tal. São dois... Não, é a mesma coisa. É que está escrito na primeira emenda Fungotac, depois Fundação Gota de Leite. Não, é a mesma coisa, só que uma é para a questão do leite, que eles fazem lá a doação de leite, tem esse convênio. E a outra é em relação ao atendimento odontológico. Mas a Fungotac e Fundação Gota de Leite é a mesma coisa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Rogério Andrade. Para elucidar melhor, lógico que eu sou favorável aqui, qual que é o inicial da ficha da Fungotac nessa aqui? Para mostrar que o que vem é pouco, o que vai suplementar é muito pouco ainda. Não é nada exagerado, porque tinha que ser muito mais, na minha visão. A gente sabe como que funciona. Só... Não. Ô, vereador Rogério, nós vamos ter que pegar outro... não tem, então tá bom. Mas é assim, foi um aumento muito pequeno. Não, eu sei, estou falando... Tipo, só para quem 40 mil, sabe? 50 mil, 56 mil, isso é muito pouco. Eu tinha que... Uma parte, vereador Tiago Cavelanha. Doutor, não sei se seria possível também, mas já que vai ser feita a pesquisa aí para ver a ficha original, sim, de quanto que era, o que me preocupou foi um pouco abaixo. Aí sim me preocupou um pouco. Essas dotações estão sendo retiradas da ficha de sinalização vertical e horizontal. 40 mais 56 mil, 96 mil. Sabem dizer qual era o valor original da ficha? Olha, a outra trazia, que era 6 milhões, né? É um valor alto. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar mais 5 minutos, por favor, para responder ao vereador Rogério e responder ao vereador Tiago. É só porque a outra trazia 6 milhões, beleza. Aí você sabe quanto de 6 milhões que tirou. Essa não tem quanto que era o original. Sabe que está tirando 96, mas 96 de quanto? Tá. Mas aí, no trânsito, eu acho que tem alguma coisa do negócio de... agora que tem a multa, tudo isso tem que ser revertido para o trânsito. Então, ela tem uma outra fonte de renda, de sinalização, que com a municipalização da... entendi. Entendeu? Ela tem uma outra fonte de renda, que são essas multas, essas coisas que pode compensar isso aí. Isso foi... Está suspenso 5 minutos. Que aí eu... Suspenso.
Senhores vereadores, verificação de quórum. Oi, achou. Tá. Hernani. Verificação de quórum. Rogério, por favor. Quem? Deixa o Joaquim ele votaria a favor. Eu votaria com a gente. De qualquer jeito, não. Não, se eu tivesse perdido, ficava 7 a 6. Por isso. Por isso que eu perguntei. Se o Joaquim tivesse empatado, não. Se tivesse votado aquela hora. Pois é, mas aí vocês ficaram discutindo, não deu. Não tinha jeito de parar. Eu sei. Senhores vereadores, verificação de quórum, por favor. Tiago, vereador Tiago. Bom, então vamos esclarecer. Esclarecendo a... Vereador Flávio, vereador Rogério, só para esclarecer aqui. A pergunta do vereador Rogério Andrade. No caso da Fungotac, que é o atendimento odontológico, dentista, aquelas médicos, 60 mil reais, Rogério. 60 mil reais é a ficha inicial. Do leite, porque por isso que 144 mil. Tá? Quero dizer que foi tirado da ficha de sinalização vertical e horizontal, que tem uma ficha de R$ 1.119.900. Sinalização vertical e horizontal. Quero dizer também que, se nós pegarmos no orçamento o Departamento de Trânsito, são muitas fichas de terceiros. Se os senhores pegarem aqui, projetos de transporte, sinalização semafórica, educação no trânsito, administração do trânsito, fiscalização e operação de trânsito, engenharia de tráfego. Está no orçamento a possibilidade da engenharia de tráfego. Né? Está a possibilidade. Segurança social, então, é uma série de fichas, e nós fizemos aí o estudo primeiro, e retiramos da sinalização vertical, que é 1.119.900. Dessa ficha. Esclarecido? Tá. Então, em votação. Emenda aprovada por 13 votos. Ô, Cris. Acha aqui para mim, da TV Campa, da Rádio Libertas, o valor inicial. Mas eu tenho que achar aí. Ficha inicial. Onde que você pegou? Ficha. Acho que não tem dois. É que às vezes não está nesse volume que eu vou ter que ir lá. Bom, as dotações, emenda aditiva. Acrescentar artigo novo onde couber com a seguinte redação. As dotações para manutenção da Rádio Libertas ficam suplementadas em R$ 50 mil na forma seguinte. A ficha aí em tela, manutenção da Rádio Libertas. Material de consumo, 8 mil. Outros serviços de terceiro, pessoa física, 10 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 12 mil.
Material permanente, 20 mil. A soma, 50 mil. Foi retirada da ficha 1137, que é de administração do trânsito, que tem um valor, que eu já peguei, para já esclarecendo, de R$ 3.730.000. Vereador Tiago Cavelanha. Em discussão, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, parabéns pela iniciativa da emenda. Acho que se fosse 3 vezes esse valor, eu ainda votaria favorável. Lamentavelmente, hoje a Rádio Libertas, mais uma vez, está fora do ar, porque está lá com seus equipamentos queimados e não tem recurso para arrumar. Então, como todos sabem, sou um defensor da Rádio Libertas aqui. Se fosse 3, 4 vezes esse valor aí, eu ainda votaria favorável, porque é um instrumento de cidadania enorme que a gente não sabe aproveitar. Não dessa gestão, não, de outras tantas para trás aí. Então, parabéns pela iniciativa, muito interessante. Quem sabe, ano que vem, eles não deixam ficar aí dias com os equipamentos queimados e essa rádio fora do ar, como está hoje, vindo para cá. Obrigado. Só para pastor Valdir Sementili. Senhora presidente, secretário, vereadores, vereadora, eu também gostaria de cumprimentá-la e dizer que é muito pouco, né, pela importância que tem essa rádio para nós. Eu acho que realmente foi bem tímido esse orçamento, né, e gostaria realmente de estar votando um valor até maior mesmo, porque é muito importante, né, então quero cumprimentar realmente também por essa lembrança. Obrigada. Só para esclarecer, material de consumo na ficha inicial está R$ 3.000. Assustador, outros serviços de terceiros, pessoa física, R$ 100. R$ 100 na ficha inicial. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 3.000. E material permanente, R$ 500. Devido ao aperto do orçamento. Bem, continue em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 13 votos. A emenda da mesa diretora, que é a emenda 17, senhores vereadores, só para entendimento, a emenda 17 está prejudicada devido à votação da emenda 12. Subemenda, corrigir a emenda modificativa número 39, onde se lê as dotações para manutenção das atividades da Câmara, a ficha também está prejudicada. A subemenda 18 também da Comissão de Finanças e Orçamento. Está prejudicada devido à votação da emenda 12. A subemenda. Só essa? Certo, então, ficou prejudicada pela votação da emenda 12 as emendas propostas, tanto pela mesa diretora, quanto pela Finanças e Orçamento. Uma emenda do vereador Luiz Carlos Pena Silva. Demonstrativo da receita estimada. Resumo geral da receita, folhas 244. Pela ordem, vereador Paulo Tadeu.
Luiz Carlos Pena Silva e Valdir Sementili. Vereador, obrigado, vereador Paulo Tadeu. É que aqui está... Então, a emenda do vereador Luiz Carlos e do vereador pastor Valdir Sementili, corrigido aqui. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Demonstrativo da receita estimada, resumo geral da receita. Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, onde se lê? Nesta ficha colocada, onde se lê multas de outras origens. Valor de 7.780.000. Multas previstas na legislação de trânsito, 7.730.780 reais. Multas por danos ao meio ambiente, 50.000. Lê-se. Multas de outras origens. Não está aí na tela. Multas, mas está indo com vocês, né? Multas de outras origens, 3.780.000. Multas previstas na legislação de trânsito, 3.730.000. E multas por danos ambientais foi mantido 50.000 reais. Receita da dívida ativa, R$ 12.354.491 reais. Receita da dívida ativa tributária, R$ 12.354.491 reais. Receita da dívida ativa do IPTU, R$ 5.914.879 reais. Receita da dívida ativa do ISS, R$ 2.316.437 reais. E receita da dívida ativa de outros tributos, R$ 4.123.175 reais. Em discussão, a emenda do vereador Lical, dos vereadores Lical e pastor Valdir Sementili. O parecer da emenda é pela aprovação. Em votação? Emenda aprovada por 13 votos. Acabaram-se as emendas. Vamos colocar, então, em discussão, o projeto de lei que estabelece a proposta orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa do município de Poços de Caldas para o exercício de 2016, em R$ 617.533.969 reais. Em discussão, o projeto. Em votação. O orçamento aprovado em primeira discussão por 13 votos. Caminhamos, então, para a segunda discussão na próxima terça-feira. Tribuna.